Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você que nos visita, a igreja, abra o seu coração neste momento para receber a palavra do Senhor. Com certeza, Deus falará ao seu coração de maneira extraordinária. Deixa eu só. E eu convido a igreja neste momento a abrir a palavra de Deus em Apocalipse. E eu gostaria que você deixasse aí a sua Bíblia aberta. E à medida que for surgindo a necessidade, nós vamos lendo alguns textos, porque o texto é grande e eu acho que não precisamos ler o texto todo, mesmo porque é um texto bastante conhecido da igreja. Todo mundo, creio eu, né? Todo mundo já leu Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Eu acredito que todo mundo já leu. Eu acredito que todo mundo, curiosamente, já leu cada uma dessas cartas de Jesus dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. Eu acredito que todos já leram, todos conhecem essas igrejas, todos conhecem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São igrejas conhecidas de todos nós, exatamente pelo fato de que Jesus fez questão de escrever a essas igrejas. Algumas foram elogiadas, mas a maioria delas receberam um tipo de censura do Senhor. E eu gostaria de estar ministrando à igreja nessa noite. Como título, nós colocamos o seguinte, meus amados: como pode acontecer a morte de uma igreja? Como pode acontecer a morte de uma igreja? Nós temos aqui orientações dadas pelo Senhor nas repreensões, nos elogios que ele fez a estas 7 igrejas, né, que ele fez questão de escrever a essas igrejas, usando ali o apóstolo João, quando na ilha de Patmos ele escreveu o Apocalipse, teve essa revelação extraordinária do Apocalipse. Como pode acontecer a morte de uma igreja? E nós, do século 21, nós que existe a possibilidade, talvez, de recebermos, de sermos arrebatados pelo Senhor, nós mais do que nunca precisamos, como igreja, colocar a nossa barba de molho, né? Estar atento a absolutamente tudo. Porque uma coisa que não pode acontecer é que uma igreja morra no decurso da sua história, como infelizmente aconteceu com estas igrejas, para as quais Jesus inclusive escreveu
alertando do perigo, do problema, e mesmo assim são igrejas que no decurso da história morreram de ser exterminada completamente da face da terra. Igrejas certamente com as quais Jesus contava muito, mas que não foram espirituais o suficiente para se manterem vivas no decorrer da história. Então, como pode acontecer a morte de uma igreja? Baseado no que Cristo revelou às 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas essas conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. Essas igrejas hoje, todas elas, estão completamente mortas. Resta, na verdade, apenas ruínas de um passado glorioso que se foi. Se você hoje for na região, você ainda vai encontrar algumas pedras de algumas igrejas dessas aqui. Se você for na região, você vai encontrar ainda pedras sobre pedras, e a igreja já não existe mais. Tiveram o seu tempo de glória, mas não vigiaram no decurso da história e morreram. Hoje, essas igrejas estão cobertas de poeira, de grandes pedras. E, infelizmente, meus amados irmãos, hoje, na região, e isso não é obra de nada que restou desta igreja, existe na região hoje apenas 1% de cristãos, de igrejas que foram proeminentes na sua época, para hoje ser uma região que precisa que enviemos missionários para lá para pregar a graça, como foi dito aqui pelo Valdemar, para pregar a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Igrejas completamente mortas. Diante, então, de tamanha catástrofe, surge a pergunta: o que é que faz uma igreja morrer? Ou quais são os sintomas que ameaçam a igreja ainda hoje? Precisamos estar atentos para isso, para não acontecer conosco o que aconteceu com estas igrejas. Por isso eu gostaria de, já entrando no nosso assunto, de analisar com os irmãos, de acordo com tudo que foi dito por Cristo, as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu gostaria então de estar analisando cada uma dessas igrejas e aplicar também para os nossos dias, para que não incorra conosco o que aconteceu com essas 7 igrejas, conhecidas como as igrejas do Apocalipse, que não existem mais. Região em que há apenas 1% de cristãos ainda hoje. Precisamos levantar missionários para esta região, para pregar a graça salvadora de Jesus. Como pode, então, acontecer a morte de uma igreja? Primeiro, a morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. A morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. E nós podemos hoje fazer um julgamento de cada ministério que de repente do passado você conheceu e que já não existe mais. Você pode inclusive fazer um julgamento de igrejas, por exemplo, que não conserva mais a verdade da palavra de Deus. Igrejas atualmente que, embora existam, mas estão totalmente fora da palavra, totalmente à parte das verdades da palavra de Deus. Então, a morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. E aqui, algumas igrejas da Ásia Menor, elas foram ameaçadas
pelos falsos mestres e suas heresias. E quais são essas igrejas, então? Aqui nós poderemos falar, sem medo de errar, de Pérgamo, por exemplo. No capítulo 2, versículo 14, diz assim: tenho todavia contra ti, falando de Pérgamo, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Mas, além de Pérgamo, nós temos também Tiatira. No versículo 20 também do capítulo 2, diz assim, o Senhor Jesus a esta igreja: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. Coisas sacrificadas aos ídolos. E aqui eu gostaria de analisar com os irmãos pelo menos 3 verdades. Primeiro, essas duas igrejas corromperam tanto na sua teologia como na ética. Essas igrejas, os falsos mestres, vieram com seus falsos ensinos, adentraram a esta igreja, tiveram oportunidade nesta igreja e acabaram por ensinar coisas completamente erradas, desviando estas igrejas da palavra de Deus, dos verdadeiros ensinos da palavra de Deus. E a igreja, aos poucos, foi perdendo completamente a sua compostura de cristã, a sua compostura de igreja verdadeira de Jesus Cristo diante da sociedade da sua época. Foram perdendo a ética, foram perdendo a vergonha, porque o pecado, as falsas doutrinas entraram muito facilmente no seio dessas igrejas. E em segundo lugar, não há antídoto para evitar a morte de uma igreja que se desvia da verdade da palavra de Deus. Não há antídoto. Uma igreja não possui o antídoto para resistir à apostasia quando ela abandona a fidelidade à palavra de Deus. E torna-se inevitável a morte desta igreja quando ela abandona os preceitos de Deus no seu convívio. Pérgamo, por exemplo, estava dividida entre a sua fidelidade a Cristo e o seu apego ao mundo. Estava dividida. Ela não sabia mais se vivia a sua espiritualidade ou se deixava o mundanismo entrar e viver isso aí. Tiatira, por outro lado, conforme nós lemos aqui, estava tolerando a imoralidade sexual entre os seus membros. E aqui Jesus escreve falando a respeito de Jezabel. A prostituição estava entrando de forma galopante na vida desta igreja. Será que hoje é diferente de muitos cristãos? Será que nós não temos que observar bem a nossa vida? Eu gostei demais da reunião do grupo familiar lá na casa do Josias, quando eu ouvi de um irmão que diz que em 2025 ele vai procurar ser um crente melhor. Você precisa, sim, ser um crente melhor. Você precisa, sim, abandonar certas práticas que você sabe que pratica, mas que não agrada o coração de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus. Para que você, no curso da sua história cristã, não venha morrer. E por último, o resultado desse liberalismo. Que liberalismo pode ser esse no século 21? Isso não tem nada a ver.
Pode ter tudo a ver, meu querido. Pode ter tudo a ver. Esse misticismo, abandono a sã doutrina, é, sem dúvida nenhuma, o que causa o esvaziamento de uma igreja, por um lado. E, por outro lado, nós temos que considerar também o crescimento de uma igreja, o crescimento numérico, por outro lado. Mas, muitas vezes, e a gente percebe isso em alguns ministérios, igrejas que crescem sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a santidade. Igrejas que estão apenas inchadas, grandes, mas que não têm nenhum controle sobre os seus membros, não sabe exatamente o que está acontecendo nas famílias, no seio familiar, na vida pessoal de cada um. Nem sempre uma multidão sinaliza crescimento saudável de uma igreja. Uma igreja, ela pode ser grande e mesmo assim estar gravemente enferma. É por isso que nós temos aqui, o presbitério desta igreja tem batido nesta tecla. Cada pregador que vem aqui tem tido essa preocupação de manter a santificação da igreja, manter a santificação deste altar, porque se aqui não acontecer a santificação necessária, nós também não podemos exigir da igreja essa santificação. Então, a morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. E à medida que ela se aparta da verdade, esses pecados, esse liberalismo, esse não tem nada a ver, começa a entrar na mente das pessoas. E de repente as pessoas estão cometendo os pecados mais absurdos e está achando que está tudo bem. Sai do seu lugar sem sequer, às vezes, fazer uma oração, e participa da mesa do Senhor de qualquer maneira. E a cada momento desse, a morte, na verdade, está acontecendo a cada momento. Pessoas totalmente irresponsáveis espiritualmente falando. Apartar-se da verdade pode ser, como foi no caso de Pérgamo e Tiatira, a causa da sua morte espiritual, da morte da igreja. Em segundo lugar, a morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. Todos foram problemas indicados pelo Senhor, que o Senhor fez questão de apontar. Cuidado! Acautelai-vos, cuidado com o que você anda fazendo, cuidado com o tipo de vida que você está levando, cuidado com esta preocupação exagerada que você está tendo com o mundo. Essa dificuldade de se encaixar nas coisas da igreja, essa dificuldade de trazer os dízimos, de separar o dízimo daquilo que Deus tem te dado. Cuidado com essas questões, cuidado com essas situações. Comece a mostrar para o Senhor a sua fidelidade naquilo que você tem condições de mostrar e que você pode fazer, mas muitas vezes não faz. A morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. E aqui nós temos o caso de Sardes, no capítulo 2, versículo 3, versículo 4, diz assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Poucas pessoas. Isso significa dizer que a maioria dos crentes dessa igreja estavam com as suas vestiduras contaminadas pelo pecado. Era uma igreja que olhava para si e dava a si mesmo nota 10.
Era uma igreja que dizia ser uma igreja viva, mas que estava morta para Cristo. E nós sabemos que a igreja, de um modo geral, ela precisa fazer a diferença. Se não vejamos, primeiro, uma igreja que flerta com o mundo para amá-lo e conformar-se com ele, jamais terá condições de permanecer. Se você é aquele cristão que ainda ama demais o mundo, que ainda não foi capaz de abrir mão de algumas coisas na sua vida, e a sua vida está capenga, a facilidade de estar envolvido com as coisas do mundo é muito maior do que estar envolvido com as coisas de Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Cuidado com a morte, cuidado com o fleche, com o mundo. A igreja que flerta com o mundo para amá-la, conformar-se com ele, não permanecerá. Sem dúvida nenhuma, o candeeiro será apagado e removido. Aconteceu isso com Sardes. Não será diferente também com você. A palavra de Deus é clara. Ser amigo do mundo constitui-se inimigo, é constituir-se inimigo de Deus. O amor do Pai não pode estar em quem ama o mundo. Não existe meio termo. Não existe estar sobre o muro. Mas a igreja do século 21, infelizmente, não há diferença no estilo de vida. Em segundo lugar, não há diferença no estilo de vida daqueles que estão na igreja e daqueles que estão comprometidos com os esquemas do mundo. Hoje, meus irmãos, o número de divórcios existente entre os cristãos é praticamente o mesmo número de divórcio daqueles que não professam a fé cristã. Pastores, no segundo, terceiro, quarto casamento. E não foi porque a esposa morreu, não. É porque não deu certo, sei lá, no casamento, e de repente ele simplesmente sai para um outro relacionamento. É uma realidade da igreja hoje, do século 21, infelizmente. Jovens que estão indo para um casamento com vida sexual livre. Está acontecendo aos montões na igreja de Jesus. Não há um pingo de temor. O namoro é um namoro totalmente mundano. Porque tem vida sexual livre. Isso causa a morte de uma igreja. Não tem como uma igreja subsistir diante dessas coisas. A bancada evangélica no Congresso Nacional é tão corrupta quanto a bancada daqueles que não professam a fé cristã. Infelizmente, é uma realidade da igreja hoje. A igreja de Sardes morreu por causa dessas coisas. Você não precisa morrer por causa disso. Jesus escreveu exatamente para nos advertir. Por isso essas cartas estão aqui no Apocalipse, para que você coloque a sua casa em ordem, porque a qualquer momento Jesus voltará. A morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. Basta de mundanismo. Não podemos jamais aceitar que a forma do mundo tome espaço no nosso meio. A morte de uma igreja também, em terceiro, uma terceira análise que nós fazemos, e aqui nós pegamos Laodiceia.
A morte de uma igreja também acontece quando ela não discerne a sua decadência espiritual. O que tem, meus irmãos, de jovens que sobem no púlpito da igreja com uma vida totalmente irregular, ministram aqui, saem daqui e vai para os mais diversos tipos de pecados e acha que isso é normal. Não é normal, meu querido. Se você está vivendo numa vida de pecado, este lugar aqui não te cabe. Se você decidiu viver uma vida de pecado, não use esse microfone. Eu sei que não é fácil, a queda ela pode existir. Como um escorregão, como um acidente. Não pode ser uma prática diária. Se você tem uma prática diária de pecados e mais pecados, você não pode subir ao púlpito desta igreja. Você precisa consertar a sua vida, até para estar aí, porque aí é o lugar da noiva de Cristo, da igreja de Jesus Cristo. Laodiceia não conseguia discernir a sua decadência espiritual, você sabe por quê? Porque era uma igreja, em primeiro lugar, que se considerava rica e abastada. A sua prosperidade não tem nada a ver com a sua vida espiritual, não, meu amado. Se você está crescendo financeiramente, na sua família, no seu trabalho, não confunda isso com riqueza espiritual, não. Riqueza deste mundo não significa riqueza espiritual na sua vida pessoal. Essa igreja, ela se considerava rica. Tem muita gente que fala o seguinte: eu estou tão bem, tenho tanto dinheiro, Deus tem me abençoado tanto, que Ele nem se preocupa com o tipo de vida que eu estou levando. O púlpito dessa igreja, eu tenho muito mais autoridade para utilizar dele do que o Ivanês. Nós precisamos aprender a discernir a nossa vida espiritual. Essa igreja, ela se considerava rica e abastada, mas de acordo com o versículo 15 e 17, que eu faço questão de ler, no capítulo 3, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, e sim, miserável, pobre, cego e nu. Era assim que Jesus considerava Laodiceia, uma igreja miserável, pobre, embora sendo uma igreja muito rica, financeiramente falando. O pior doente, meus queridos e amados irmãos, o pior doente é aquele que não tem consciência da sua enfermidade. Esse é o pior doente, porque se você tem consciência da sua enfermidade, do seu problema de saúde, você procura os médicos, você procura curar, você procura cura. Uma igreja nunca está tão à beira da morte como quando ela se vangloria diante de Deus pelas suas pretensas virtudes. Um dos maiores problemas de Jesus foi com quem? Com os fariseus. Um dos maiores problemas de Jesus foi com os fariseus. Nós não podemos, meus irmãos, ser um fariseu. Nós não podemos aplaudir a nós mesmos pelas nossas virtudes. Nós não temos nada a oferecer. O pouco que temos é o Espírito Santo que nos usa. Essa igreja tinha que se considerar desta forma. Sabe por que disso, meus irmãos? Porque o verdadeiro cristão é aquele que ainda consegue chorar pelos seus pecados. Mas infelizmente, nós temos muita gente na igreja hoje
que não conseguem chorar pelos seus pecados. Nós precisamos aprender a chorar pelos nossos pecados a todos os dias. Uma quarta análise que nós fazemos aqui é que a morte de uma igreja acontece quando ela não associa a doutrina com a vida. Não associa a doutrina com a vida. E aqui nós temos Éfeso 2, 4, 5, diz assim, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, vamos do versículo 2, diz assim, ó, conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Opa, igreja poderosa, né? E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha que exemplo de igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela associa a doutrina com a prática de vida diária. Não desassocia as duas coisas. Éfeso, infelizmente, embora sendo uma igreja espiritualmente falando, um exemplo para nós, mas não associava a doutrina com a prática de vida. Jesus não estava requerendo que eles praticassem algo novo. Eles tinham que continuar os que estavam praticando, mas de forma diferente. De forma diferente. E aqui eu gostaria de trazer duas observações importantes. Primeiro, foi elogiada por Jesus pelo seu zelo doutrinário, mas repreendida por ter abandonado o seu primeiro amor. Era uma igreja que tinha doutrina, mas que não tinha vida. Era uma igreja que tinha uma boa teologia, tanto é que foi elogiada pelo Senhor, mas não tinha uma vida piedosa. Em segundo, Jesus ordenou que ela se lembrasse de onde ela havia caído, que se arrependesse e voltasse à prática das primeiras obras. Tudo isso por quê, meus queridos? Se a doutrina é a base da vida, a vida precisa ser a expressão da doutrina. As pessoas lá fora têm que te conhecer porque vê em você um pequeno Cristo. Percebe em você que você é diferente deles, porque você vive a palavra de Deus. O pouco que eles podem conhecer da palavra de Deus, eles conseguem identificar em você, no seu dia a dia, no seu falar, estando com eles. Lá no meu serviço, eu sou uma pessoa que gosta de brincar com os meninos, mas todos têm um respeito. Está aqui o Rodrigo, que não me deixa falar a verdade sozinho, ele fala junto comigo. Eu tenho respeito dos meninos que trabalham comigo. Um deles, inclusive, chegou para mim um dia, disse que alguém da família chegou nela e disse, olha, não existe anjo na terra. Ela não existe. Existe sim. Eu conheço um. E ela pegou o Roberto, é um anjo de Deus na terra. É assim que a igreja lá fora precisa nos ver. É assim que precisa este irmão que falou que 2025 vai ser um crente melhor. Ele vai ser sim um crente melhor, porque tudo depende de uma decisão.
Se a doutrina é a base da vida, a vida precisa ser a expressão da doutrina. Essas duas coisas não podem viver separadamente. Vida sem doutrina acaba desembocando no misticismo pagão. Foi o que aconteceu com Éfeso. Uma igreja viva, ela tem doutrina e tem vida. Ela é a expressão da doutrina. Você lá fora precisa ser a expressão da palavra de Deus. A igreja tem que ter ortodoxia e também piedade. A igreja tem que ter o seu credo. E ela precisa viver esse credo lá fora. As pessoas olhar para você e falar, não, fulano, o Ivanês é realmente um servo de Deus. O Ivanês é realmente um cristão. O Rodrigo é realmente um cristão. O pastor Pedro é realmente um cristão porque a gente consegue ver Cristo na vida dele. A Márcia é uma verdadeira cristã porque a gente consegue ver Cristo na vida dela. Isso é de extrema importância. E por último, a morte de uma igreja acontece quando lhe falta perseverança no caminho da santidade. A morte de uma igreja acontece quando lhe falta perseverança no caminho da santidade. Quais foram destas 7 igrejas as duas únicas igrejas que não recebeu nenhuma repreensão de Jesus? Apenas Esmirna e Filadélfia. Esmirna e Filadélfia. Filadélfia, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que exemplo de igreja. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esmirna, versículo 9 do capítulo 2, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rica, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, te darei a coroa, e te darei a coroa da vida. Duas curiosidades aqui, meus queridos, com relação a essas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia. Primeiro, essas igrejas foram elogiadas pelo Senhor. Não receberam nenhum tipo de censura por parte do Senhor. Mas em dado momento da história, nas dobras que o futuro dá, essas igrejas se afastaram da verdade e perderam a sua relevância. Onde está Esmirna? Onde está Filadélfia? Debaixo de pedras, de poeira. Uma região que hoje existe apenas 1% de cristãos. Cadê a igreja? Cadê Esmirna? Cadê Filadélfia? Ivanês disse isso aqui muito acertadamente na última pregação. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Essas igrejas começaram bem, mas não terminaram bem. Muitas vezes
nós falhamos em passar o bastão para a próxima geração. Inclusive, o Rogério pregou aqui para os jovens sobre isso. É comprovado que a terceira geração não consiga mais viver o que a primeira geração viveu em termos espirituais. Porque a tendência natural é ir perdendo no curso da história, é ir perdendo aos poucos. Essa tem sido a tendência da igreja na face da terra. Esta foi exatamente tudo isso que aconteceu com estas igrejas, Esmirna e Filadélfia. Precisa-se não apenas começar a carreira, mas precisamos concluí-la guardando a fé. Essas igrejas começaram bem a carreira, mas não guardaram a fé. Se perderam no curso da história. Por isso, cada um de nós precisamos pensar bem sobre nós mesmos. Como será a igreja das próximas gerações? Como nós, hoje, iremos entregar para as próximas gerações a igreja? Nós vamos permitir que essa igreja seja esvaziada? Nós vamos permitir que essa igreja seja superlotada, mas totalmente enferma? Não podemos. A liderança dessa igreja tem compromisso com ela mesma, de mantê-la sadia, de mantê-la viva, de entregar para os nossos netos, para os nossos filhos, uma igreja viva e não uma igreja morta, como essas 7 igrejas foram nos entregues. Precisamos sim nos preocupar em entregar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma igreja viva e não uma igreja morta. Porque de igreja morta nós já recebemos todas as 7 da Ásia Menor, para as quais Jesus advertiu. E as 2 que ele não trouxe uma advertência específica, também se perderam no curso da história. Nós não podemos nos perder no curso da história. Saibam de uma coisa, muitas coisas Satanás vai tentar fazer conosco para que nos percamos no curso da nossa história. Mas nós precisamos individualmente, cada um de nós, nos preocupar. Que tipo de igreja vamos deixar para os nossos filhos? É triste olhar para algumas famílias. É triste olhar para algumas famílias que têm 40, 50, 30 anos de vida cristã e não ganhou um irmão, não conseguiu ganhar o pai, não conseguiu ganhar a mãe para Jesus. É triste a gente olhar para algumas famílias aqui dessa igreja, algumas mulheres aqui dessa igreja, que consegue levar o marido que não é cristão em todo e qualquer tipo de festa aí fora, mas nunca consegue trazê-lo aqui para participar de uma programação da igreja. Será que não está preocupada com a salvação do marido? Será que não está preocupada com a salvação do filho? Precisamos, meus irmãos, precisamos levar a sério a nossa vida. Se você não deseja a salvação dos que estão do seu lado, daquele com quem você dorme todo dia, você não deseja a salvação de ninguém. Precisamos passar para os nossos filhos e netos uma igreja viva e não uma igreja morta. Por isso, se preocupe sim com a sua família. Graças a Deus, eu tenho autoridade para dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu fui o primeiro cristão da minha família. Tive que enfrentar um batismo sozinho, porque minha família não foi.
tive que ouvir da minha mãe, quando eu me converti, ela chegar para mim e falar: olha, meu pai e minha mãe morreram católicos. Seus avós do lado do seu pai morreram, todos morreram católicos. Agora você está inventando essa de ser crente. Não titubeei, continuei firme. Aos 84 anos, meu pai foi recolhido para estar com o Senhor, porque se converteu. Aos 83 anos, minha mãe foi recolhida para estar nos braços do pai, como ela mesma declarou, menos de uma hora antes da cirurgia a que ela se submeteu. Tudo isso porque uma lâmpada se acendeu, fui eu. E depois, meus irmãos foram se convertendo aos poucos. E eu sempre orei, eu sempre oro pela salvação daqueles que ainda não foram alcançados. E você tem se preocupado com seu esposo? Você tem se preocupado com seu filho que está na sarjeta? Que está aí de mal a pior? Que tipo de igreja você pretende deixar para os seus filhos e netos? Para as nossas considerações finais, a igreja atual precisa se manter atenta para evitar a sua morte. Para isso, no entanto, ela precisa observar o seguinte: primeiro, nunca se apartar da verdade que são os preceitos de Deus e da sua palavra. Precisamos manter a ética cristã. Precisamos manter a teologia pura e simples, exatamente como é a palavra de Deus. Não precisamos inventar moda, meus irmãos. Nós temos que pregar a Bíblia como ela é. Eu não preciso ficar aqui sapateando e dançando, e pulando e dando piruetas aqui no púlpito dessa igreja para mostrar que eu sou mais espiritual que ninguém. Eu não preciso chegar aqui e desembocar em línguas estranhas o tempo todo para mostrar que eu sou mais espiritual que ninguém, porque eu não sou mais espiritual que você. Então eu não preciso botar a mão na cabeça do Ivanês e exigir que ele caia. Não preciso disso. Eu preciso de uma vida cristã autêntica e verdadeira, de acordo com a palavra de Deus. É disso que cada um de nós precisamos. Nós não precisamos deste poder que as pessoas acham que tem por aí, não. Nós precisamos é de palavras como a que foi ministrada ontem para os jovens pelo pastor Pedro, chamando cada jovem a um compromisso real. É disso que nós precisamos. Em segundo lugar, nunca se misture com o mundo, pois o amor ao mundo é inimizade de Deus. E não existe meio termo. Você não tem como continuar ou estar em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Nunca se vanglorie diante de Deus pelas suas pretensas virtudes, para não cair em decadência espiritual. Pois o verdadeiro cristão de hoje é aquele que ainda consegue pedir perdão dos seus pecados e chorar diante de Deus dos seus pecados. Não é o cristão casado que se une a uma prostituta lá e sai do motel como se nada tivesse acontecido e novamente se une à sua esposa como se nada tivesse acontecido e ainda vem à igreja e toma a ceia do Senhor e durante a semana vive a mesma prática. Nunca se vanglorie diante de Deus com as suas pretensas virtudes. Nós não temos virtude algumas. Nunca podemos desassociar a doutrina da prática cristã. As pessoas precisam ver em nós Cristo. Nunca deixe faltar a esperança no caminho da santificação. Nunca. Esmirna e Filadélfia, infelizmente, no curso da história perderam isso aí e nós não podemos perder de forma nenhuma. Então vamos fazer como o irmão disse. Vamos procurar ser
não apenas em 2025 um crente melhor, mas vamos procurar ser até o fim da nossa vida.